investidor de startups, formado em segurança da informação com MBA em gestão empresarial, possui especializações nas áreas de negócios, vendas e tecnologias de segurança. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite, verdade. Espero que da minha vez dê tudo certo. Obrigado por ser meu MVP. Vai dar tudo certo. Rápido, coisa de rápido, né? Bom, pessoal, eu sou o diretor de expansão hoje da ID Group. Quem é o ID Group? É um grupo formado por essas 4 empresas. A Introduce de Caxias, que talvez vocês já conheçam. A Supreme Cloud, também de Caxias, voltada a Cloud Computing. A DCL Academy, formada em educação voltada à segurança da informação e privacidade, né? Curso de LGPD, de privacidade, security, anti-hacking. E por fim, mas não menos importante, a DCL, tecnologia de serviço, parceira aí da Introduce há bastante tempo, né? Éramos concorrentes, agora somos sócios. Feliz por estar aqui. Legal? Pessoal, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui. Nosso bate-papo hoje é sobre educação e ChatGPT, tá? Mas o foco que eu quero dar mais para vocês aqui é a parte de empresa, trabalho, certo? Pergunta, quem já brincou no ChatGPT? Levanta a mão, por favor. Nem todo mundo mexeu ainda? Do it. É importante conhecer. Agora é o seguinte, quem é que está usando o ChatGPT na empresa? Quem está usando a sua empresa? Ó, legal. E agora quem está ganhando dinheiro para a sua empresa, para si mesmo? Opa, aí, legal, ótimo. Temos um empreendedor lá, legal, ótimo. Pessoal, hoje o ChatGPT ele vem para somar muito no nosso dia a dia. E obrigado, Eduardo, por ter trazido o ponto de vista que eu ia trazer, que é a questão do copiloto. Né? A gente está com a intenção que o ChatGPT é um contra-ciclo E, não é. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que o ID Group tem para somar para vocês? Né? Nós somos uma empresa, como eu já falei, de segurança de informação e privacidade, mas nós temos uma linha de negócio, uma jornada de transformação digital, né? Que a gente pode ajudar vocês e nas suas empresas também. No qual a gente vai analisar todos os negócios, sempre com viés de segurança e privacidade. E lá no meio da jornada, nós vamos falar de inteligência artificial, de RPA. Né? Não é a primeira coisa. Né? A gente vê que as empresas estão pegando o ChatGPT e usando para tudo, né? Sem nenhum tipo de planejamento. Então, eu vou sugerir algumas coisas aqui. Algumas coisas que a gente tem visto dar errado no cliente, né? Casos reais, e o que a gente está fazendo dentro da nossa empresa aí para somar, para utilizar essa ferramenta fantástica. Tá? Eu tenho visto, não sei se vocês têm acompanhado no mercado, tem um grupo de pessoas que fala mal, né? Que não tem nada de diferente, ChatGPT, na verdade, estatisticamente, ela usa a próxima palavra mais provável, tem outras que dizem, não, que revolucionou. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Temos um meio termo aí, que tudo que é buzzword, tudo que é trend, né? Tem que dar uma esfriada e pensar um pouco mais racional. ChatGPT, então, o professor Eduardo já nos falou o que é, né? Eu queria só somar que as informações que foram treinadas foi até setembro de 2021. Né? Então, se for perguntar lá hoje, quem é o presidente do Brasil, não vai saber. Né? Não vai saber atualizado, né? Vai saber desatualizado. A informação que era em 2021 era o Jair Bolsonaro. Né? Vai perguntar hoje, não vai saber. Isso é um dado que vocês têm que ter na cabeça quando vocês perguntarem alguma coisa. Ele sempre vai pensar, né, ou usar as informações que for treinado até essa data, certo? Então, esse é um ponto principal. Outro ponto, existe toda uma discussão que eu vou trazer mais no final da palestra, mas que as informações que ele foi alimentado, nós não sabemos, nós não temos certeza disso. E aqui talvez temos um problema de alucinação, etc. Né? E agora estamos falando aí de desinformação através desse tipo de ferramenta. Né? Então, essa parte de treinamento e aprendizado, apesar de ser um método de ensino que é supervisionado, passa bastante coisa. Então, faz de conta lá que nós temos lá, a gente é OpenAI, a gente usou milhares de livros, artigos, pesquisas, jogou tudo lá para dentro. Por mais que seja supervisionado, ainda tem alguma coisa de lixo, alguma coisa que não é uma informação tão apurada. Então, existe todo um debate legal, que eu vou trazer mais para o final, mas lembre-se, quando vocês estão usando isso na sua empresa, pode estar gerando um risco legal para o negócio de vocês. Então, cuidado, né? A minha mensagem hoje é um pouco mais de caos dela, né? Bom, aqui é só uma imagem, né? Será que o ChatGPT é um assunto relevante? O ChatGPT,
ele já passou a inteligência artificial. Né? É um dos assuntos mais procurados hoje no Google Trends. Se quem não conhece o Google Trends, você pode qualquer assunto lá e ver o que está sendo tendência de pesquisa. Então, vê lá, está disparado, né? Está disparado na frente de outros assuntos. E existe um risco aqui, né? Da mesma forma que lá atrás, blockchain e Bitcoin eram confundidos, são coisas completamente distintas. O Bitcoin, ele usa blockchain, mas não é a mesma coisa. Existe gente que está chegando no mercado agora e está confundindo as coisas. Inteligência artificial não é um assunto novo. O ChatGPT foi o primeiro que trouxe isso para o grande público e que ficou útil para o grande público, mas não é um assunto novo. Tá? Então, cuidado para ter essa distinção. Tá? Um assunto interessante, aí, é esse dado aqui. 1 milhão de usuários. Reparem, o ChatGPT faz em 5 dias. 1 milhão de usuários. Vai pegar o Netflix, 3 anos. Airbnb, 2 anos e meio. Facebook, 10 meses. Spotify, 5 meses. Instagram, 2 meses. iPhone, 74 dias. 1 milhão de usuários em 5 dias. Está todo mundo usando. Todo mundo usando. E hoje em dia tem todo mundo especialista. Eu me dei o trabalho de comprar esse spec de chat e pronto para experimentar. E é uma coisa assim, já esperada, né? Ele te dá, como o ChatGPT ele te dá um contexto, esses specs são uma série de perguntas que vai direcionando a nossa inteligência artificial para alguma coisa. Então, quero fazer um plano de marketing. Ele tem quase 5 perguntas já direcionadas para isso. Ajuda, mas se tu souber utilizar, já resolve. Eu vou dar uma sugestão aqui para vocês economizar esses R$100 para não fazer que nem eu gastar dinheiro. Vou dar uma sugestão aqui de uso, tá? Para vocês. Às vezes passa, às vezes não passa. Olha só, primeira linha ali, tá? O que seria um prompt ruim? Tá? Aqui é uma sugestão de uso. Lembre que o ChatGPT ele trabalha com o quê? Ele trabalha com contexto e as perguntas. Então, tu tem que dar um contexto do que tu quer e depois fazer a pergunta que você quer receber. Se sair fazendo pergunta, talvez vocês não recebam a pergunta que você está procurando, tá? Então, aqui é uma sugestão de uso para vocês economizar aqueles R$100 que eu falei. O que seria um prompt ruim? Escreva um anúncio no Google para a minha empresa. Nossa, ele vai te responder. É aquilo que o Eduardo estava falando, ele vai te responder. Vai te responder uma coisa super genérica, aleatória, talvez vocês nem consigam usar, mas ele vai te responder. O que seria um pouquinho melhor? Escreva um anúncio do Google para a minha empresa que venda produtos orgânicos para a pele e para a mulher que produz alternativas naturais. Pô, já tem produto orgânico, já tem mulher e já tem alternativas naturais. Já fica muito mais claro, já fica muito mais robusto a tua pergunta. Ele vai te dar uma coisa muito mais contextualizada. Vai ser um pouco melhor, mas dá para melhorar ainda mais. Vamos adicionar. Então, além das alternativas naturais, nós vamos botar enfatizando os benefícios de nossos ingredientes totalmente naturais e para garantir a satisfação dos nossos clientes iniciais. Aí sim. Entende? O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aqui que quanto mais contexto tu der, melhor vai ser a tua informação. Então, por mais que isso vá agilizar o nosso trabalho, ainda assim a gente tem que saber aquelas perguntas, né? O que eu quero saber, por quê, né? É quase 5W2H aquilo. Então, é fantástico. Mas, assim, de novo, não tem magia, tá? Não tem magia. Você ainda vai ter que saber o que você está perguntando para ele. Não vai te responder. Isso aqui economiza aquele pack de R$100 do Instagram. Beleza? Estamos juntos até aqui? Sim? Beleza. Outro ponto que eu queria passar aqui para vocês. Agora eu vou trazer para a nossa realidade. Vou trazer para a nossa realidade aqui, tá? Estou falando agora de ID Group, tá bom? O que a gente tem feito, tá? Tem coisas que estão em produção, tem coisas que estão prontas, mas eu estou mostrando para vocês, assim, ó, livro aberto, né? Abri a porta da casa e estou dizendo todos os projetos que nós estamos olhando para o ChatGPT. Suporte técnico, tá? Essa jornada aqui, quem conhece esses 5 pontos, levanta a mão. Transformação digital, galera. Esses 5 pontos são transformação digital. Primeiro ponto da transformação digital, cliente, está lá em cima. Tudo que se fala hoje de transformação digital é para melhorar a experiência do cliente. Segunda, competição. O que os competidores estão fazendo de diferente? Depois, dados. Depois, inovação. Depois, valor. Concorda que todos esses 5 pontos o ChatGPT pode ajudar? Sim, né?
Então, como é que a gente pode usar isso no ChatGPT usando o nosso suporte técnico? A gente pode pegar e a gente pode reinventar o nosso suporte técnico. De que forma? Pensa só, o cara vai entrar no nosso chamada, nosso site de chamada, e por mais que a gente enche de gente no suporte, o que vai acontecer? Pode ter uma fila de espera. Um chamado que demorou, um analista que demorou, etc. E se eu der para o meu usuário a possibilidade de ele resolver o problema dele sozinho, como se ele estivesse falando com um ser humano? Seria fantástico, né? Isso funciona 100% das vezes? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque o ChatGPT ele foi treinado com algumas informações, né, que não são necessariamente os meus dados da minha empresa. Então, o ChatGPT ela é a bolinha da vez. Todo mundo fala dele, todo mundo quer saber dele. Mas existem outras inteligências artificiais para empresas que são mais interessantes se tu quer ter controle da resposta. Por exemplo, o IBM Watson. Tá? Por quê? Porque o ChatGPT ele estudou numa base aberta que tu não sabe onde está. E o IBM Watson, tu dá a tua base de respostas. Ele vai responder só o que tu quer. Tudo tem prós e contras. Se eu pegar a solução da IBM, ele vai estar limitado na minha base de conhecimento. O ChatGPT, se ele não souber, ele pode ter uma alucinação e inventar uma resposta lá. Então, cuidado com isso, tá? Nós estamos tentando fazer um híbrido. Por quê? Se o cara tem perguntas genéricas, como nós falamos com segurança da informação, né? Tem uma pergunta genérica. Como é que eu sei que a minha VPN está de spare? Né? Tem alguém de tecnologia aqui de TI? Sim? Show. Legal. Então, assim, eu quero saber se o meu faro lá está vivo, né? Se o meu faro está respondendo. Cara, um teste simples, básico, é dar um ping, né? O ChatGPT vai poder responder essa pergunta facilmente, certo? Mas agora, tem uma solução mais técnica, tem uma solução específica. Eu trabalho com Sophos Endpoint, ou Sophos Fire. Eu tenho uma solução que é uma solução que eu quero saber para aquele produto. Provavelmente o ChatGPT não vai saber. Eu fiz um teste para saber não sei se vocês conhecem o CVS. CVS é uma base de dados dos erros mais comuns em software. Botei lá um código para saber se ele sabia, ele não sabia. E daí eu corrigi ele e disse, desculpa, eu não tenho essa informação, foi treinado com a base de blá blá blá. Então, cuidado. O suporte técnico pode ser reinventado se tu quer ter respostas mais humanizadas e genéricas. Coisas específicas tu não consegue. E a gente está fazendo um híbrido disso. Outra coisa, o ChatGPT ele te permite ter uma experiência de usuário fantástica. Fantástica. Por quê? Agilidade. Todo mundo quer falar com alguém rapidamente. Mas mais do que isso, não enche o saco falar com aquele robô. Vocês já falaram com o robô do Itaú? Alguém é cliente Itaú aqui? É ruim ou não é? É muito ruim, né? Nossa, não entendi o que você falou. Repita lá. Nossa, não dá. Então, quando eu falo com uma solução desse tipo, eu tenho a sensação, a impressão que eu estou falando com um ser humano. Então, a experiência melhora muito. Então, por isso, quando vocês forem avaliar suporte técnico ChatGPT, avaliem que tipo de resposta vocês querem dar para o seu cliente. Uma resposta que permita uma margem de erro, não tem problema. Agora, se tem que ser uma coisa técnica específica, não é a ferramenta certa. Outro ponto. Isso aqui a gente está usando a toda hora, em tudo que a gente faz. Inclusive, o esboço para essa apresentação a gente fez para o ChatGPT, óbvio, né? Então, e-mail marketing. Eu quero mandar um e-mail marketing sobre qualquer assunto, né? Eu quero uma conscientização da importância de duplo fator de autenticação na minha empresa. Isso é um assunto genérico de segurança, mas é um assunto que o ChatGPT pode saber responder. Eu posso pegar, nós temos lá um RPA que pega as trends dos principais jornais de segurança, pega essas trends, joga no ChatGPT, cria o e-mail, tem um workflow de aprovação que isso vai para o especialista, porque a gente tem receio dela mandar bobagem, então a gente tem um workflow de aprovação, a partir do momento de workflow, dispara o e-mail para a base. Quanto tempo gerou isso? É o tempo da pessoa que aprova no workflow, aprovar ou não, ler aquele e-mail e dizer que está ok ou não. Legal? Cadê o editor? Não tem editor, né? Tem a pessoa, tem que ter um especialista. O ChatGPT, se muito se fala de final, de algumas profissões e tal, pode ser, mas assim, o que vai desaparecer? Vai desaparecer aquela pessoa que não tem mais especialização, a pessoa que vai ser especializada em alguma coisa, que dominar um assunto vai continuar sendo uma pessoa necessária. Ou, ainda mais, aquela pessoa que tem criatividade, né? Que vai criar coisas. Essa pessoa também é importante. Né? Então,
essa pessoa que faz o arroz com feijão tende a desaparecer, né? Porque já não é mais um diferencial tu escrever um e-mailzinho. Post em redes sociais. Mesma ideia do e-mail, né? Mesma ideia, exatamente a mesma ideia, só que agora eu posso criar imagens, eu posso acelerar uma série de coisas. O ChatGPT para coisas inventivas é fantástico, né? Tem o Midjourney, você pode criar imagem, etc. Então, isso ajuda bastante no desenvolvimento. Isso, às vezes, o nosso designer lá está sem criatividade, pô, vai lá no Midjourney, brinca um pouquinho, às vezes ele pode dali, já cria pro Adobe Illustrator, já cria alguma coisa deles. Legal? A única coisa que a gente não tem ainda é a possibilidade do Midjourney escrever, né? Isso seria uma coisa que ajudaria bastante. Se a gente quer criar um meme, alguma coisa com texto, não consegue. Mas isso a gente vai evoluir e vai poder fazer daqui a pouco. Então, post rede social. Ideias para vídeo de TikTok e YouTube. Isso é muito bom. Ele vai te dizer o que tu tem que falar, quantas cenas, qual é o tempo. Isso tudo, lembra que eu mostrei, um dos primeiros slides que eu mostrei, o que tu quer? Tu tem que dizer lá, cara, eu quero gravar um Reels de 30 segundos, de 1 minuto. Eu quero gravar lá um vídeo do TikTok. Tu tem que dar um contexto, tu dá um tempo, tu dá um assunto, o que tu quer destacar. Nosso assunto é sempre segurança de informação e privacidade, mas daqui a pouco, sei lá, a pessoa quer falar de fitness, daqui a pouco a pessoa quer falar de alimentação, de lifestyle, dá um contexto para ele. Quanto mais contextualizado, melhor, mais rico vai ser. Mas o mais legal é assim, tu tem um roteiro pronto ali, tu não precisa de nada. Tu vai precisar de gravar, senta a bunda na cadeira e grava. Isso para quem quer ser um youtuber, influencer, alguma coisa, tá pronto. Por isso que eu gostei de ganhar dinheiro, porque além de ajudar nas empresas que vocês trabalham, vocês podem ganhar dinheiro individualmente. Aí isso é prático, é coisa que pode ser aplicada hoje. Em vendas. Vendas eu estou, inclusive, utilizando uma ferramenta do LinkedIn, de prospecção de LinkedIn, e eu fiz um desafio, né? Eu criei um script de venda no ChatGPT e escrevi a minha própria discurso de venda. E eu estou competindo quem tem mais assertividade. E eu estou perdendo até agora. Por quê? Porque quando eu vou escrever no ChatGPT, eu posso pedir para ele usar qualquer metodologia que eu queira. Por exemplo, quem aqui conhece o AIDA? Alguém de marketing aqui ou de venda? Não? Ali, moça. Pô, o AIDA ele é muito utilizado para qualquer peça de marketing. E eu posso pedir para ele criar uma abordagem utilizando o AIDA. Posso utilizar o Spin Selling, pode utilizar qualquer uma delas. E eu já peço para ele dizer pronto. E ele vai botar assim, frase a frase, num parênteses dizendo, aqui é a parte da atenção, aqui é a parte do interesse. Isso muda tudo, porque te agiliza na criação. Outra coisa, quais são os conceitos chaves? O Eduardo já trouxe isso, né? Cara, preciso vender FAQ. Eu não sei nada de FAQ. O que eu faço? Conceito chave. O vendedor lá, hoje o vendedor, ele começa a performar em 1 mês. Antigamente eram 3 meses. Porque essa parte conceitual básica, eu posso passar todo para o ChatGPT. Né? Lembra que a gente tem que ter um certo cuidado com o que for crítico do negócio. Mas conceitos básicos ele sabe todos. Metodologia ele sabe todos. O que é uma ISO 27001? Ele sabe que é manual de segurança da informação. O que é uma ISO 27701? Sabe, de privacidade. Talvez nem todo mundo soubesse. Teria que dar um Google lá, tu ia cair num monte de página, talvez não acharia a informação imediatamente. O ChatGPT já te dá a resposta imediatamente. Essa é toda a diferença que a gente tem. Aqui eu citei o AIDA, tá? Ele te dá pronto isso. Pronto. Então, se você quer começar a ter o seu negócio hoje, de marketing digital, hoje. Então, a gente já falou de e-mail marketing. Você precisa ter um RD stage da vida, já consegue mandar. Já consegue ter uma rede social. Já consegue ter um script de venda. Pronto. Só precisa executar. Ainda vai precisar de alguém para executar. Mas não por muito tempo. Nós estávamos experimentando, né? Não está em produção, mas nós estávamos experimentando um software de uns indianos, que é uma pessoa, tu bota o texto lá, e ela começa a falar como se fosse tu. Só precisa jogar o texto lá, e ela simula que é uma pessoa. Né? A gente até brincou assim, bom, vamos fazer a nossa palestra dessa forma, bota o play. Né? Parece que é uma pessoa verdadeira, mas não é uma inteligência artificial. Automação e produtividade. Pessoal, estou indo muito rápido aqui, ou está tranquilo? O que eu quero que vocês saibam aqui? Não quero que vocês saiam aqui com um roteiro. Quero saber que vocês possam ter um potencial para botar isso a funcionar. Para uma empresa, talvez para uma pessoa individual,
é caro os $30, mas para uma empresa não é, é muito barato. A gente entregou lá, por exemplo, na mão do nosso desenvolvedor, a gente contratou uma conta, botou na mão dele, por quê? Porque, cara, correção de bug, joga lá dentro, resolve. Deu? Sabe? Mas isso tem um risco também de segurança que nós vamos falar no final. Automação. A gente pode responder o nosso cliente interno, né? O Eduardo já falou na solução da Microsoft, tem o Teams também, que eu consigo vincular o ChatGPT. Né? Então, no Teams, o meu supervisor não consegue explicar o que é uma VPN. Por exemplo, no próprio Teams, vocês estão familiarizados com o chat da Microsoft, né? Com o GoToMeeting, que é muito melhor, né? Inclusive, a gente pode vincular o ChatGPT que ele já responde. Me diz o que é uma VPN, tá aqui, já responde, né? Já tem isso pronto. Então, isso para o teu cliente interno, para o teu funcionário, é muito bom. Outra coisa que a gente pode utilizar aqui no... Vamos? Eu também passei por isso, né? Relatórios e projetos. A gente pode pegar, o ChatGPT, ele te entrega em texto. Mas se tu for pedir para ele importar, por exemplo, num formato de CSV, tu pode jogar no Excel, tu pode fazer um relatório com isso. Né? Ou tu pode pegar informações de um relatório, botar lá para dentro e pedir insights desse teu relatório. Tu pode fazer projetos. Nós estávamos desenhando um produto, né, e a gente perguntou, aqui precisa ter um produto. Ele te diz o que tu precisa. E eu quero fazer um processo. É isso aqui que tu precisa fazer um processo. Então, tudo isso é produtividade, galera. Tipo assim, não tô perdendo tempo com MBA, não tô perdendo tempo pegando um mentor. Eu faço uma pergunta de 3, 4 minutos e tenho a resposta. Se não é uma resposta que eu quero, pergunto de novo, melhoro, edito, posso editar a pergunta que eu já fiz, edito e melhoro a pergunta. Isso tudo é produtividade e automação. A gente pode pegar também, dentro dos nossos clientes, né? Alguém aqui responde aquelas testes de avaliação 360 do RH? Sim? O que vocês acham daquilo? Quem é do RH? Quem tem que consolidar essa informação? Os colegas lá. Houve uma época que era feita por Excel. Daí tu tinha lá 100 respostas em Excel, tem que planear uma por uma, né, fazer uma média do gestor. Bom, pega um RPA, ele lê todas as respostas. Eu tenho o Forbes da Microsoft, lá que é a parte de, como se fosse o Google, esqueci o nome, Sheets. Por isso o Google Sheets, tu lá pergunta lá as coisas que tu quer, resposta, o teu RPA lê essas informações, eu já posso jogar no ChatGPT, sei qual é a emoção do meu colaborador, posso dizer assim, o que é que o Eduardo sente em relação ao Thiago? Pô, já tenho lá um insight. Não gosto, não, é um baita do gestor, o que ele acha? Então, isso tudo pelo ChatGPT, insights, né? Insights a gente já tangenciou esse assunto, mas insights isso é todo o momento a gente tem. Então, o que eu vejo de futuro, galera, para encerrar minha fala? Produtividade. A gente tem um ganho de produtividade absurdo. Individualmente, como empresa, né, não há um momento tão propício para a produtividade como agora. E cada vez mais que a gente tem regulamentação, impostos, o custo de mão de obra encarece, as empresas vão olhar para cada vez mais produtividade. Precisa dar vazão, precisa entregar o mesmo com menos pessoas. Né? O nosso colega contou que o time todo foi embora. E vai ser assim. Então, para a pessoa física, né, especialização, para as empresas, automação e produtividade. Aqui, um ponto que eu queria ressaltar, que talvez é o ponto que mais, o assunto que mais me agrada, que é a parte de riscos e seguranças, né? Já foi trazido aqui, mas eu queria reforçar essa parte de... Opa! Deixa eu voltar aqui. Samsung vaza dados confidenciais através do ChatGPT. Então, cuidado, né? Às vezes tem o Samsung, o desenvolvedor de Samsung estava usando o ChatGPT para correção de código, jogava tudo lá dentro, teve um vazamento de dados. Cuidado com isso. Se é um dado que é crítico para a tua empresa, se é um dado sigiloso, se não tem informações pessoais, se está regido ali pela LGPD, cuidado, não joga lá para dentro. Tome cuidado com isso. Instrua o seu time a não fazê-lo também. Tem essa preocupação. Outra coisa, ChatGPT confirma vazamento de dados de cartão de usuários. A empresa afirma que o bug foi corrigido. Agora, dia 30 de março.
Tá? Então, cuidado, não bota dados pessoais, não bota dados do teu cartão de crédito, da tua namorada, não faz teste com dados reais, né? Simula, né? Daí, hoje tem uma série de geração de dados, a gente não pode se enganar, né? Hoje o ChatGPT ele é realmente um copiloto, ele não é o piloto principal, então não dá para te passar de qualquer jeito para lá, né? Tenha cuidado na transferência de informação. Outro ponto, desafios legais. Quem aqui é do direito? Alguém do direito? Mostra lá. Tu tem ouvido falar da Itália que já baniu o ChatGPT? A Alemanha quer ir para o mesmo lado. O chanceler disse que tem a intenção de ir no mesmo lado. Né? Outra, por quê? Direitos autorais, né? E a nossa famigerada desinformação. Né? São os dois pontos aí que o Estado e o pessoal do legal quer regulamentar. Reduzir a desinformação, né? E se preocupar com os direitos autorais. Porque concorda que, eu não sei se o ChatGPT foi treinado com algum livro com direito autoral, com algum artigo, com alguma patente, sei lá Deus, quem tem lá dentro? Não sei quem é que treinou aquele negócio. Então, temos alguns desafios legais, sim, né? Mas, se a gente for pensar, quem é que lembra dessa notícia aqui? Polêmico vídeo da autópsia do alienígena custou 54 mil reais, mil dólares. Levanta a mão quem lembrou. Quem lembrou, entregou a idade aí. Isso aqui, galera, foi um vídeo que saiu lá do Google, eles fazendo uma autópsia de um extraterrestre. Vocês estão rindo, mas isso aqui foi mundial, galera. Mundial. Esse cara que produziu esse vídeo foi o maior golpista, ele fez um golpe mundial nas maiores redes do mundo, Globo, SBT, CNN, esse cara saiu em rede mundial. Então, não é como se a mentira fosse uma coisa nova, se a desinformação fosse uma coisa nova, não é uma invenção da inteligência artificial, isso não existe. O que nós temos que saber é, cara, nós estamos lidando com uma tecnologia nova, e a gente tem que ter cuidado. Essa tecnologia nova, a gente tem desafios que a gente não conhece. Então não confie cegamente, né? Não faça o Ctrl-C, Ctrl-V. Desconfie, vão atrás. Pô, e o ChatGPT tem uma pegadinha. Ele escreve certo, pontuação perfeita, gramática perfeita. Daí tu lê e faz todo sentido. E tu, como está muito bem construído, tu pensa o quê? Tá certo? Tá certo, né? Ninguém ia mentir tão rebuscado, né? Não, cuidado, né? Verifica se o livro realmente existe, se o autor realmente falou aquilo. Cuidado. É por isso que tem que ter uma etapa, na nossa opinião, de ID Group, de validação, tá bom? E aqui só uma reflexão, tá? Será que a gente precisa de mais um marco regulatório? Mais um marco regulatório é mais burocracia, é mais custo, é mais gente que a gente vai ter que ter para controlar isso, né? O Elon Musk diz que sim, que a gente deveria inclusive parar, né? Que isso está botando em risco a humanidade. Será? Não tenho resposta, mas é uma reflexão que eu queria deixar com vocês nesse final de noite, tá? Eu sou o Thiago Guedes, muito obrigado, sou do ID Group, e quem quiser continuar esse bate-papo, fica nos meus contatos. Uma boa noite para vocês.